Se você é iniciante e quer aprender inglês de verdade, você precisa de uma habilidade muito importante, que é entender o inglês falado. Você tem que colocar o idioma dentro do seu cérebro, aumentando o seu vocabulário e o seu entendimento aos poucos. E para te ajudar a fazer isso, eu vou te apresentar as Short Stories, que são histórias bem curtas e simples em inglês, contadas em duas versões diferentes. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa aula completa vai te ajudar a aprender muito inglês. Eu sou o Felipe e você está no canal Inglês Sem Regras. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos para nossa Short Story number 6, que é John was sick. John é o personagem da nossa história de hoje. Was, estava. Sick, doente. John was sick. John estava doente. E essa história de hoje vai ter duas versões. As duas vão ser no passado, porém, uma é contada pelo narrador e a outra pelo personagem da história, que no nosso caso é o John. Eu já tô aqui, com as duas versões do nosso texto. E antes da gente começar a estudar frase por frase, com a tradução e os exemplos, eu vou ler uma vez as duas versões e eu quero que você preste atenção para ver se você vai conseguir entender alguma coisa. Então vamos lá. John was sick. Versão 1, que é a versão contada pelo narrador. John had a fever. He coughed and sneezed frequently. His throat was sore and his body ached all over. He felt hoarse and had a stuffed nose. John decided to stay at home. He took some medicine and rested in bed. He watched TV and tried to sleep. John's friend brought him some soup. It made him feel better. After a few days, John's fever went away and he felt much better. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão contada pelo personagem da história, que é o John. I had a fever. I coughed and sneezed frequently. My throat was sore and my body ached all over. I felt hoarse and had a stuffed nose. I decided to stay at home. I took some medicine and rested in bed. I watched TV and tried to sleep. My friend brought me some soup. It made me feel better. After a few days, my fever went away and I felt much better. Agora nós vamos estudar frase por frase a versão 1, que é a versão contada pelo narrador, como eu falei antes. A primeira frase é essa: John had a fever. Se você traduzir isso aqui palavra por palavra, seria John tinha uma febre. É assim que eles falam em inglês, né? Só que em português, isso significa o quê? Que o John estava com febre. Fever é febre. Olha só essa frase de exemplo. A high fever can be dangerous. A high fever, uma febre alta. Can be, pode ser. Dangerous, perigosa. E lá no nosso texto é John had a fever. John estava com febre. He coughed and sneezed frequently. He coughed and sneezed. Ele tossia e espirrava. Esse coughed significa tossia ou tossiu, dependendo da frase, né? Olha só esse exemplo. The baby coughed softly. The baby coughed. O bebê tossiu. Softly, suavemente. You sneezed.
significa espirrava ou espirrou. Exemplo: My father sneezed suddenly. My father, meu pai. Sneezed, espirrou. Suddenly, de repente. E lá no nosso texto é He coughed and sneezed. Ele tossia e espirrava. Frequently, frequentemente. His throat was sore. His throat, sua garganta, ou a garganta dele. Throat é garganta. Olha só essa frase de exemplo. I cleared my throat before speaking. I cleared my throat. Eu limpei minha garganta. Before speaking, antes de falar. E lá no texto é his throat, sua garganta ou a garganta dele. Was sore. Was, estava. Sore, inflamada. Esse sore, em alguns casos, pode ser traduzido como dolorido ou dolorida. Mas nesse caso aqui, como a gente está falando da throat, da garganta, foi traduzido como inflamada. Então, his throat was sore. Sua garganta ou a garganta dele estava inflamada. And his body ached all over. And his body, e seu corpo, ou e o corpo dele. Ached, doía. Esse ached pode ser doía ou doeu, né? Olha só essa frase de exemplo. My chest ached. My chest, meu peito. Ached, doía. E voltando ao texto é and his body ached. E seu corpo doía. All over. Esse all over tem vários significados diferentes, mas nesse caso aqui é por todo lugar ou por toda parte. Olha só essa frase de exemplo. Footprints were all over. Footprints são pegadas. Were, estavam. All over, por toda parte. E lá é and his body ached. E seu corpo doía. All over, por toda parte. He felt hoarse and had a stuffed nose. He felt hoarse. Ele se sentia rouco. Essa palavra hoarse significa rouco. Exemplo: My voice is a little bit hoarse. My voice, minha voz, is, está, a little bit, um pouco, hoarse, rouca. E tem também um detalhe de pronúncia para essa palavra. A pronúncia é hoarse, que é rouco ou rouca. E eu tenho essa outra palavra aqui embaixo que tem a mesma pronúncia, horse, só que ela significa cavalo. A pronúncia é a mesma, a única coisa que muda é a escrita, que uma eu tenho A e a outra eu não tenho. Então já fica essa dica aí para vocês. He felt hoarse. Ele se sentia rouco. And, e, had a stuffed nose. Nose é nariz. Stuffed nose é nariz entupido. Had a stuffed nose. Tinha um nariz entupido, ou seja, estava com o nariz entupido. Então a frase completa fica: He felt hoarse. Ele se sentia rouco. And had a stuffed nose. E estava com o nariz entupido. John decided to stay at home. John é o nosso personagem. Decided to stay. Decided é decidiu. Stay é ficar. E o to
eu gosto de explicar ele da seguinte forma. Ele serve somente para separar esses dois verbos, nesse caso, né? Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro, e o to só está separando os dois, o que não acontece em português. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro, e não tenho nada separando eles. Já em inglês, eu tenho o to. Claro que isso aqui na gramática é um infinitivo, e tem também umas pessoas que explicam de uma maneira diferente. E tá certo também, mas a maneira que eu gosto de explicar, que eu aprendi e que eu ensino é essa, que o to, nesse caso, é para separar esses dois verbos. Então, John decided to stay é John decidiu ficar. At home, em casa. He took some medicine and rested in bed. He took some medicine. Ele tomou alguns remédios. Esse medicine é remédio ou medicamento. Olha só esse exemplo. I need to take my medicine. I need to take. Eu preciso tomar. My medicine. Meu remédio. E lá é He took some medicine. Ele tomou alguns remédios. And rested in bed. E descansou na cama. He watched TV and tried to sleep. He watched TV. Ele assistiu TV. And tried to sleep. Sleep é dormir. E esse tried é o passado de try. Try é tentar. Tried, tentou. Olha só esse exemplo. He tried to learn a new language. He tried to learn. Ele tentou aprender. A new language. Um novo idioma. Sendo assim, a frase completa fica He watched TV and tried to sleep. Ele assistiu TV e tentou dormir. John's friend brought him some soup. John's friend é o amigo de John. Friend é amigo. John é o nosso personagem. E esse apóstrofo S é para indicar posse ou pertencimento. É para dizer que o amigo é de quem? É do John. Então, John's friend é o amigo de John. Brought him. Trouxe a ele. Ou lhe trouxe. Esse brought é o passado de bring. Bring é trazer. Brought, trouxe. Exemplo. She brought lunch for everyone. She brought lunch. Ela trouxe almoço. For everyone. Para todos. E lá é brought him. Lhe trouxe some soup. Soup é sopa. Some soup é um pouco de sopa. Então a frase completa fica John's friend brought him some soup. John's friend, o amigo do John, brought him, lhe trouxe some soup, um pouco de sopa. It made him feel better. It made him. Isso fez ele ou isso o fez feel better. Se sentir melhor. After a few days, John's fever went away. After a few days, se você traduzir ao pé da letra, é após uns poucos dias. Ou seja, após alguns dias, John's fever, a febre de John. Aqui é a mesma coisa que eu já tinha explicado antes. Fever
é febre. John é o nosso personagem. E o apóstrofo S é para indicar posse ou pertencimento. É para dizer que a febre é de quem? É do John. Então, John's fever é a febre de John. Went away. Esse went away é um phrasal verb. Se você não sabe o que é um phrasal verb, é um verbo composto por duas ou mais palavras. E esse went away, nesse caso aqui, significa desapareceu. É o passado de go away. Go away é desaparecer ou ir embora. Went away é desapareceu ou foi embora. Olha só esse exemplo. The pain went away. The pain, a dor, went away, foi embora, desapareceu. Sendo assim, a frase completa fica: After a few days, após alguns dias, John's fever, a febre do John, went away, desapareceu. And he felt much better. And he felt, e ele se sentiu much better, muito melhor. Muito bem, agora nós vamos para a versão 2 do nosso texto, que é a versão contada pelo personagem da história, que é o John. I had a fever. Eu, had a fever, tinha uma febre, ou seja, eu estava com febre. I coughed and sneezed frequently. I coughed and sneezed. Eu tossia e espirrava. Esse coughed é o passado de cough. No presente, a pronúncia é cough. E no passado, tem o ED, só que o som é de T. Então fica coughed. E esse sneezed, no presente é sneeze. E no passado tem o D e o som é de D. Então fica sneezed. I coughed and sneezed. Eu tossia e espirrava. Frequently, frequentemente. My throat was sore. My throat, minha garganta. Was, estava. Sore, inflamada. And my body ached all over. And my body ached. E meu corpo doía. Esse ached vem de ache. E no passado tem o D, só que o som é de T. Então fica ached. And my body ached. E meu corpo doía. All over, por toda parte. I felt hoarse and had a stuffed nose. I felt hoarse. Eu me sentia rouco. Esse felt é o passado de feel. Feel é se sentir. Felt é se sentia ou se sentiu. Exemplo: She felt happy when she saw her friends. She felt happy. Ela se sentiu feliz. When, quando. She saw her friends. Ela viu seus amigos. E lá é I felt hoarse. Eu me sentia rouco. And had a stuffed nose. E tinha um nariz entupido. Ou seja, e estava com o nariz entupido. I decided to stay at home. I decided to stay.
Eu decidi ficar. You to, só para separar os dois verbos, como eu falei antes. At home, em casa. I took some medicine and rested in bed. I took some medicine. Eu tomei alguns remédios. And rested in bed. E descansei na cama. Esse rested é o passado de rest. Rest é descansar. Rested é descansei ou descansou. Exemplo: She rested on the couch after a long day of work. She rested. Ela descansou. On the couch. No sofá. After. Após. A long day of work. Um longo dia de trabalho. E lá no nosso texto é I took some medicine. Eu tomei alguns remédios. And rested in bed. E descansei na cama. My friend brought me some soup. My friend, meu amigo. Brought me, me trouxe. Some soup, um pouco de sopa. It made me feel better. It made me, isso me fez. Feel, sentir. Better, melhor. After a few days, my fever went away. After a few days, após alguns dias. My fever, minha febre. Went away, desapareceu, foi embora. And I felt much better. And I felt, e eu me senti, much better, muito melhor. Agora, para finalizar, eu vou ler mais uma vez as duas versões. Primeiro, a versão contada pelo narrador. John had a fever. He coughed and sneezed frequently. His throat was sore, and his body ached all over. He felt hoarse and had a stuffed nose. John decided to stay at home. He took some medicine and rested in bed. He watched TV and tried to sleep. John's friend brought him some soup. It made him feel better. After a few days, John's fever went away and he felt much better. E agora, a versão 2, que é a versão contada pelo John. I had a fever. I coughed and sneezed frequently. My throat was sore and my body ached all over. I felt hoarse and had a stuffed nose. I decided to stay at home. I took some medicine and rested in bed. I watched TV and tried to sleep. My friend brought me some soup. It made me feel better. After a few days, my fever went away and I felt much better. Se você chegou até aqui, eu quero dizer que só assistir essa aula não é o suficiente para você aprender de verdade, porque daqui a uma semana você já vai ter esquecido praticamente tudo o que você viu aqui. E pensando nisso, eu criei o Inglês Sem Regras Plus, que é o nosso clube de membros, onde você pode entrar e baixar os arquivos dessa e de todas as outras short stories para ficar revisando as frases todos os dias e assim conseguir memorizar muito melhor essas informações. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, é só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo dessa aula e assistir o vídeo que eu deixei lá.